os psicanalistas no Brasil eram kleinianos, né? Se diziam kleinianos, havia essa ideia. E de uns tempos para cá, ela andou bastante esquecida, né? Eu, particularmente, na minha graduação, que foi na UFRJ, eu quase não ouvi falar da Melanie Klein. Vi uma coisa ou outra, mais pontual. E é muito curioso, né? Que de uns tempos para cá, ela tenha desaparecido completamente do mapa. E a ideia de poder trazer um pouco a Melanie Klein é um pouco se perguntar, bom, primeiro, quem é essa autora e qual é a importância dessa autora para a psicanálise como um todo. Isso porque, né, eu pensei em começar com vocês uma frasezinha que eu gosto do livro do Mezan, que se chama, Renato Mezan, que se chama A Árvore e o Tronco e os Ramos, quer dizer, o Tronco e os Ramos, que é um pouco da história da psicanálise, como a psicanálise veio de um tronco e foi formando ramos, né? E eu queria começar com essa frasezinha que o Mezan coloca, que em algum momento, né, qualquer estudante da psicanálise vai se dar conta de que os psicanalistas não falam a mesma língua, de que os psicanalistas, que a gente tem inúmeros termos que às vezes a gente não consegue nem conversar entre a gente, entre os psicanalistas. E isso é uma questão que é super passível de ser resolvida. E um desses aspectos que a gente pode resolver é trazer a psicanálise a partir de uma perspectiva histórica, né? Ou seja, o que é uma perspectiva histórica? É a gente poder, então, olhar para esses autores que fazem parte da história da psicanálise e que tiveram uma importância no pensamento psicanalítico, não como, para usar uma expressão de Freud, né, a partir de um certo narcisismo das pequenas diferenças que o Freud fala. O que é o narcisismo das pequenas diferenças? A minha teoria é melhor, né? Isso aqui é ruim. Quando é tão parecido que a gente precisa de uma diferença para poder se singularizar de alguma forma, né? Então, a minha proposta dentro da psicanálise, e eu, enquanto psicanalista, me formo desse jeito, e eu acho que a pós-graduação na qual a gente está inserido tem um pouco essa proposta, porque ela vai abordar diferentes autores, não é uma pós-lacaniana, ou uma pós... Tem uma disciplina que eu dou, por exemplo, de Melanie Klein, tem uma disciplina de André Green, tem uma disciplina de Lacan, tem uma disciplina... Então, uma saída para essa falta de conversa é a gente perceber que a psicanálise tem uma história, e que essa história ela é produzida em uma determinada época, que produz determinados pensadores com determinados conceitos que ressoam ao longo da história. O Lacan, por exemplo, não existiria se não existisse a Melanie Klein. Bom, talvez existisse de outra forma. Ele chama a Melanie Klein de dama da psicanálise. E não porque a Melanie Klein é a rainha da psicanálise, mas porque ela faz parte da história da psicanálise. E a psicanálise só pode se construir a partir de troncos e ramos. O tronco, claro, é o Freud, né, que dá a sustentação. E os ramos são os autores que vão surgindo a partir daí. Então, o objetivo dessa conversa hoje, eu quero falar um pouquinho para vocês quem foi a Melanie Klein e, mais do que isso, né, menos essa personagem datada, que óbvio que a gente não pode exigir de uma pessoa que fazia as teorias dela em 1920, 30, que ela seja que ela responda a perguntas que a gente faz nos dias de hoje completamente, né? Ela tem, claro, uma parte datada do seu conhecimento, mas, por outro lado, tem inúmeras contribuições que fizeram ressoar e que são super importantes para os outros psicanalistas que vieram depois e para a psicanálise contemporânea. Então, eu queria só localizar um pouquinho para vocês essa autora, de modo a instigar vocês a pensar tanto quem é essa autora e qual é a importância dela, quanto uma perspectiva da psicanálise, que é uma perspectiva que a gente chama de pós-escolas, uma perspectiva que tem uma outra frasezinha do Mezan que é interessante aqui, que ele fala assim, que a única maneira de, sem entrar no mérito dessas afirmativas, torna-se claro que as duas maneiras de figurar a história da psicanálise tornam impossível que ela tenha uma história. Ou seja, o que torna impossível que a psicanálise tenha uma história? Ele vai dizer assim, são
pessoas ou grupos ou instituições que proclamam uma identidade profunda das concepções, seja de Klein, seja de Freud, seja de Lacan, e que tornam isso a verdade última, né? Então, a psicanálise lacaniana, a psicanálise kleiniana, a psicanálise, sei lá, winnicottiana, ferenciana, que seja, né? Isso faz com que a gente perca o próprio... que a própria teoria psicanalítica ela fique antipsicanalítica, na medida em que a psicanálise justamente ela trabalha com a possibilidade de desconstruir enunciados que se apresentam na consciência como padrões, né? Enfim, então a proposta é um pouco essa, né? E historicizar a psicanálise, né, é também mostrar esses pontos de parada, ou seja, pontos em que são produzidas ressonâncias no pensamento que mudam o caminho da teoria e da clínica psicanalítica. E, sem dúvidas, a Melanie Klein foi uma autora que produziu ressonâncias no pensamento analítico que fizeram com que o pensamento tivesse que... se todos os autores que vieram depois da Melanie Klein não puderam ignorar o que a Melanie Klein havia dito. Então, isso já é um passo importante que a gente tem que prestar atenção em quem é essa autora, além, claro, das contribuições dela clínicas e enfim. E é interessante, né? Porque as revoluções no pensamento, né? Esses pontos que fazem quebras do pensamento, elas geralmente não são percebidas no momento em que elas estão acontecendo, né? Elas vão sendo percebidas depois e vão criando ressonâncias. E a gente pode ver isso nos pensadores depois da Melanie Klein, como que aparece, né, a sua teoria e a sua clínica nesses pensadores. Teve uma pesquisa, né, que fizeram pela IPA, pela International Psychoanalytic Association. A IPA é uma instituição que o Freud criou há muitos anos, que já teve uma série de questões do Lacan, inclusive teve uma série de críticas muito bem colocadas à IPA, mas isso não é o que vem ao caso, né? Mas, de qualquer forma, a IPA fez uma pesquisa, essa instituição fez uma pesquisa com 400 autores de 3 continentes diferentes, perguntando para eles quais que eles achavam que eram os conceitos mais importantes da psicanálise até então, né? Dentre 5 conceitos, 2 são kleinianos: o conceito de identificação projetiva e o conceito de continência. Os 2 são kleinianos, desses 5 conceitos que esses 400 psicanalistas elegeram como os conceitos mais importantes da história da psicanálise. Então, a gente ignorar que a Melanie Klein existe na história do pensamento analítico, porque a gente é lacaniano, porque a gente é... Você vai pegar um seminário do Lacan, que ele discorre amplamente sobre o caso Dick, que é um caso exemplar da Melanie Klein, não vai entender nada, né? Então, estudar a psicanálise é fazer esse exercício também, mesmo que não seja uma coisa que você vá concordar 100%. Aliás, é bom que a gente não concorde 100%, porque o exercício psicanalítico é esse exercício de... Eu sempre brinco com os meus alunos, né? Eu sei que tem alguns alunos que foram meus aqui. Entendeu demais, tem alguma coisa errada. Tem que ter um pouquinho de uma angústia ali de que você não concorda, porque a angústia faz pensar de algum jeito, né? Então, quem foi, então, essa Melanie Klein? Né? Primeiro, é claro que eu quero trazer um pouco os conceitos das ressonâncias dele, mas primeiro, talvez alguns de vocês nem tenham nunca ouvido falar, né, dessa autora, e sei que tem alguns que estão na graduação ainda. Às vezes a gente ouve falar um pouquinho na psicologia do desenvolvimento, né? Então, a Melanie Klein, ela nasceu em Viena, ela é austríaca, na época era o Império Austro-Húngaro, né? Então, ela nasceu em Viena em 1882. E ela morreu mais tarde em Londres. Então, o período de vida dela comporta o período de vida que Freud estava vivo, né? Ela é uma mulher, o que na história da psicanálise, né, é uma exceção em termos de ficar para a história, não que seja uma exceção
porque há muitas analistas mulheres muito importantes, mas que acabaram não ficando para a história, como, por exemplo, a Lu André Salomé, que tem um livrinho ótimo, super recomendo, Carta Freud. Ela escreveu uma carta aberta a Freud, super bonita. Ela tem um livro de cartas entre a Lu Salomé e o Freud. A Lu Salomé é um personagem super interessante na história do pensamento ocidental, porque 3 grandes pensadores eram apaixonados por ela. O Nietzsche era apaixonado por ela, o Freud, enfim, tinha sua devoção intelectual, o Rilke, que é um poeta. Então, é uma personagem super importante, que era uma psicanalista. A própria Sabina Spielheim, que é a personagem daquele filme, O Método Perigoso, que sempre meus alunos sempre acabam vendo. Ela teve ela foi paciente do Jung e talvez tenha tido algum caso com o Jung. Ela também se tornou psicanalista. E a Sabina Spielheim foi uma das primeiras a poder falar sobre a questão da pulsão de morte. E ela acabou sendo esquecida na história da psicanálise. Enfim, uma série de outros psicanalistas. O Ferenczi, por exemplo, no diário clínico dele, ele mostra os pacientes que ele atende. Depois a gente foi fazer uma pesquisa. Tem várias mulheres que foram se tornando psicanalistas, mas a verdade é que na história da psicanálise, essas mulheres elas não aparecem, e Melanie Klein aparece, né? E Melanie Klein era uma mulher que não era médica. Então, ela foi uma das primeiras mulheres que ficou conhecida na psicanálise sem ser médica. Então, alguma coisa ela devia estar fazendo muito bem, né? Porque é um campo, sobretudo, em torno de homens médicos, né? Então, ela pôde ali, de alguma forma, se destacar, mesmo sem ser a ideia da análise leiga, que o Freud chama, ou seja, análise exercida por não médicos, começou já mais para frente. Ela foi uma das primeiras a poder, enfim, a poder exercer psicanálise sem ser médica. E ela fez, então, análise com Ferenczi. Ferenczi, para alguns de vocês já devem ter ouvido falar, ele era muito próximo do Freud, fazia análise com Freud. Essas coisas são interessantes para a gente tentar dar um apanhado da história da psicanálise, se localizar na história da psicanálise. Senão a gente aprende um saber só, gostei muito de Lacan, fica apaixonado e aí vira religião, né? Deixa de ser psicanálise. Então, a gente tem que entender um pouco esse quadro, essa árvore genealógica, né? Para dizer assim. Então, a Melanie Klein, ela fez análise com Ferenczi. Ferenczi, por sua vez, fazia análise com Freud, né? Tem uma história super conturbada com Freud, de encontros e desencontros. E a Melanie Klein estava ali, e ela, em 1925, ela foi... e por que... Só um parênteses antes de falar isso. Por que é interessante a gente pensar, fez análise com... Porque, como eu sempre falo para meus alunos, né, para a gente se tornar psicanalista, como o Jorge estava falando, não vai ser através da pós, mas a pós vai dar uma boa base para vocês, né? Mas o tripé da formação do analista é a análise pessoal, o estudo teórico e a supervisão, né? Então, a gente saber com quem o outro fez análise é interessante na história do pensamento, porque a gente pode ver ressonâncias no pensamento dela, do pensamento de Ferenczi. Ela tinha uma proximidade com Ferenczi. A nossa análise pessoal, ela muitas vezes nos ajuda a situar o que é uma análise, né? Ela faz a gente perceber o que é o inconsciente, faz a gente perceber isso. Então, ela fazia análise com Ferenczi, a gente percebe que Ferenczi teria sido um grande influenciador em termos da clínica dela com crianças, que eu já vou falar um pouquinho. E aí, em 1925, ela se muda para Londres e se associa à Sociedade Britânica de Psicanálise, que é onde, mais tarde, o Freud vai se exilar, né, da Segunda Guerra Mundial. Ele e a filha dele vão para lá, né, para essa Sociedade Britânica de Psicanálise, e vai ter umas tretas aí que eu vou falar para vocês. Então, o que teve aí nessa Sociedade Britânica de Psicanálise? Nesse momento, Londres passa a ser a capital da psicanálise, na medida em que a Europa estava em guerra, né? Segunda Guerra, muitos psicanalistas judeus, eles puderam ir para Londres, né? O Freud, ele vai para Londres, permitem que ele vá para Londres, e ele assina uma carta super irônica, né? Que ele tinha que assinar, que a Gestapo não fez nada com ele. E aí ele assina e fala, inclusive, recomendo a todos, a Gestapo. Então, a Sociedade Britânica de Psicanálise se torna um centro, né? Um centro muito importante. E a Melanie Klein, ela se destaca por 2 razões que ela avança no pensamento psicanalítico.
Se a gente for parar para pensar, né, o Freud, ele não atendia crianças propriamente dito. Ele atende o caso Hans, mas o caso Hans ele atende através do pai do Hans, né? Ele não atende o Hans propriamente dito. Ele discute o caso Hans. Ele discute, claro, a sexualidade infantil, ele discute uma série de coisas, porque a gente sabe que na psicanálise o infantil, ele nunca deixa, né? Não é alguma coisa que a gente vai ultrapassar. Eu brinco com os meus alunos, eu falo, vocês conhecem alguém maduro, adulto, totalmente adulto? Não, né? Ninguém, a gente continua, o infantil, o consciente, ele é regido pela sexualidade infantil, né? Mas a psicanálise até então não era uma psicanálise voltada para crianças, não havia isso. Além disso, o Freud, durante a maior parte da obra, em alguns momentos isso muda, mas durante a maior parte da obra, ele assegura que a psicanálise ela deveria se restringir à neurose, né? Ou seja, então, inclusive, por exemplo, no texto Narcisismo, sobre o Narcisismo na Introdução, de 1914, ele vai dizer que um dos impedimentos de atender os estados, a psicose, etc., é o fato de que a psicose não faria transferência, porque a libido está toda voltada para dentro, vamos dizer assim, né? Então não faz transferência, não joga para fora. Mas a Melanie Klein, por sua vez, também atendeu crianças que hoje em dia a gente certamente diagnosticaria como psicóticas, inclusive o caso Dick, que é o caso mais famoso dela, que está nesse livro aqui, ó, Contribuições à Psicanálise. É um caso que muitas pessoas dizem que, se hoje passasse por um psiquiatra, seria diagnosticado como autista, né? Então, a Melanie Klein, uma mulher sem formação médica, no meio da Sociedade Britânica da Psicanálise, começa a atender crianças e crianças autistas, né? Crianças psicóticas. Isso é ou não é um grande passo que permitiu com que a psicanálise pudesse se expandir, né? Aumentar os limites da analisabilidade, para a gente usar uma expressão de Green. Então, a Melanie Klein ela passou a ser muito conhecida por seu trabalho com crianças. Isso não quer dizer que ela se restringe ao trabalho com crianças, até porque, gente, a psicanálise, claro, a gente pode trabalhar mais com crianças, tem sua singularidade, trabalhar com criança, tem. Mas quando eu estou escutando o adulto, eu estou escutando o infantil dele também, né? Então, eu atendo criança e atendo adulto. Mas quando eu estou escutando adulto, eu estou escutando infantil. E não é porque eu peço para ele falar da infância. Quando eu começo as minhas aulas de psicanálise da graduação, eu faço um quadro, mitos e verdades. E uma que todo mundo fala porque a psicanálise tem que falar de infância. Não necessariamente, você fala do que você quiser. A regra fundamental é a associação livre, mas a gente está escutando o infantil, né? Então, a Melanie Klein, claro que a clínica dela era sobretudo com crianças, mas não é uma teoria para crianças. A psicanálise não tem essa divisão, porque a gente simplesmente sempre é infantil, né? O infantil permanece lá. Mas ela avançou muito na clínica com crianças. E, nesse sentido, ela traz algumas contribuições originais que, na sociedade britânica, fizeram a sociedade britânica rachar ao meio, o que também foi uma grande questão na história da psicanálise. Por quê? Porque a Melanie Klein ela tinha uma controvérsia muito grande com a Ana Freud. Ela foi arrumar treta justo com a filha do Freud. E, inclusive, na verdade, sustentou um ponto de vista que prevaleceu, pelo menos na Europa. Nos Estados Unidos, o pensamento da Ana Freud foi mais forte, né? Principalmente depois com uma galera que migrou para lá. Mas, por exemplo, esse livrão aqui, ó, chama As Controvérsias Freud-Klein. Freud é da Ana Freud, não é o Freud, não. E vai mostrando na sociedade britânica uma série de discussões entre a Ana Freud e a Melanie Klein, sobretudo em relação ao atendimento com crianças. Por quê? A Ana Freud ela defendia um atendimento cujo objetivo era pedagógico. Ou seja, isso eu estou falando de uma maneira mais geral, tá, gente? Claro que tem nuances. Ou seja, então a gente tinha que ensinar a criança a se conter, a poder... Era pedagógico. A Melanie Klein, ela traz uma inovação no sentido do pensamento da psicanálise com crianças, na medida em que ela vai dizer, não, a gente vai fazer uma análise aqui, a criança vai falar. Só que, claro, né, gente, não dá para botar uma criança deitada no divã, né? Fale tudo que vier à cabeça, né? O que a gente faz? A Melanie Klein lançou a mão da ideia do brincar, né? Do brincar como análogo à associação livre. Então, a criança está ali brincando e
ela está, de alguma forma, associando livremente a maneira, que tipo de brincadeira ela faz. Ela pega o brinquedo aqui, assim, ali, sabe? Isso é a maneira pela qual ela vai bater o pé e falou, não, a criança vai associar livremente, só que ela não vai associar dessa forma que a gente fala, mas ela vai associar com o modo que ela pode colocar. Então, a Melanie, nessa divergência em relação a Ana Freud, ela pôde, então, construir um pensamento próprio. E o livro que marca essa divergência entre as duas é justamente, eu acho que é esse aqui, cadê? Esse aqui, A Psicanálise de Crianças, tá? Melanie Klein. Que é um livro que vai marcar justamente um momento do pensamento da Melanie Klein, que ela vai conseguir traçar um pensamento próprio. Para quem quiser ter uma ideia um pouco da história do pensamento dela, etc., tem 3 livros que eu recomendo. Esse livro, da Hannah Siegel, Introdução ao Pensamento da Melanie Klein, ele é um livro que eu particularmente gosto menos desse livro, porque pega a Melanie Klein um pouco por um viés desenvolvimentista. Eu já vou discutir isso com vocês rapidamente, para a gente poder começar a discutir, conversar. Mas simplifica, então, às vezes, é legal para a gente poder ter uma simplificação. Esses 2 volumes são os que eu indico para quem quiser realmente ler Melanie Klein, Melanie Klein 1 e Melanie Klein 2, do Jean-Michel Petot. Vocês acham na estante virtual, tá? Baratinho. E aqui é completo, da vida e obra dela, muito completo. Outro, para quem se interessa sobre essa questão de gênero e o lugar da mulher na psicanálise, etc. Eu não estou com o volume da Melanie Klein, porque eu emprestei, não sei para quem, se você estiver vendo isso, me devolva, tô brincando. Mas a Melanie Klein, a Julia Kristeva, que é uma psicanalista francesa muito interessante e tal, ela escreveu 3 volumes sobre o gênio feminino. Um é sobre a Hannah Arendt, que é uma filósofa super interessante, outro sobre a Colette e o outro sobre a Melanie Klein. Então, ela escreveu um volume inteiro sobre essa ideia do gênero feminino. Bom, então, para finalizar, eu vou falar só um pouquinho, 10 minutinhos a mais, para a gente ter uma ideia, então, quais são as contribuições teóricas dela e como é que ela ressoa, então, nos dias de hoje, né? Bom, a primeira delas eu já falei, né? Foi avançar na clínica com a técnica do brincar, que depois o Winnicott, por exemplo, se reapropria de uma maneira diferente. O Winnicott fez supervisão com a Melanie Klein, tá? Para vocês terem uma ideia dessas linhagens, né? E nesse racha da Sociedade Britânica ficou um grupo da Ana Freud, um grupo da Melanie Klein e o chamado Middle Group, que foi um grupo que ficou no meio, que era o grupo do Winnicott, do Balint, etc., que ficou no meio, que fez um terceiro. Ali era o centro da psicanálise, né? Então, a técnica do brincar é um dos grandes avanços que a Melanie Klein trouxe para a psicanálise. Quais outros avanços que ela trouxe? Ela, na clínica, por ser uma clínica, talvez, que saia do paradigma neurótico e adulto civilizado, vamos dizer assim, né? Foi necessário repensar o lugar do analista na relação clínica. Se a gente pensar o Freud, classicamente, né, no paradigma neurótico, a gente consegue assim, tem um sujeito lá que chega no nosso consultório, que vai deitar no divã, vai associar livremente, vai transferir para mim as fantasias, e eu vou ficar ali meio neutro, interpretando, servindo como uma espécie de... O Lacan diz que a gente tem que ficar na sombra do objeto A, ou seja, num lugar meio de buraco, de vazio. E aí, a gente fica ali interpretando aquilo que vem, né? Só que, imagina, gente, uma clínica com uma criança psicótica impede que a gente fique nesse lugar de neutralidade, de alguma forma, né? Talvez até na neurose isso seja uma fantasia, mas fica muito evidente numa clínica diferente o como o analista é requisitado de outra forma. Então, a Melanie Klein, ela levava muito em consideração aquilo que acontecia na transferência e, sobretudo, no que a gente chama de contra-transferência. Então, ela foi uma primeira analista a poder colocar em questão o que eu estou dizendo, como é que eu estou dizendo isso? Por exemplo, ela falava para o paciente
sei lá, ela falava muito, né? O Lacan tem um momento que está falando sobre o caso Dick, ela vai falar, ela enfiava a palavra na boca do Dick, o que era ótimo, porque o Dick era super angustiado, então ela dava sentido para aquilo, né? Como o Lacan chama de dama da psicanálise, apesar de ter uma série de crimes. Mas, por exemplo, quando sei lá, o Dick falava, você tá me deixando sozinha. E ela falava, você está dizendo que eu estou te deixando sozinha porque eu fiz isso, aquilo. Ela se implicava de alguma forma. Se vocês lerem o caso Dick, vocês vão ver. Então, ela é a primeira analista a levar em consideração a contra... Quer dizer, o Ferenczi também levava, né? Com a ideia do sentir com a ideia... Mas na clínica, na Melanie Klein, isso também fica muito evidente, ou seja, aquilo que o analista pensa, sente, aquilo que se provoca nele. Então, ela começa a poder falar sobre um analista que não é tão neutrão assim. Por exemplo, a Paula Haim, esse é o primeiro livro que tem sobre contra-transferência. A contra-transferência, que a Paula Haim é uma Margaret Little, outras são kleinianas discutindo a contra-transferência. E, gente, como a gente sabe, na psicanálise, a questão da técnica e a questão sobre a técnica da clínica e teórica, elas são interligadas. Então, a teoria da Melanie Klein é uma teoria que leva em consideração esse processo, essa questão de uma não limite de saída entre eu e outro. Uma pergunta que a Melanie Klein se faz de saída é como que a gente se percebe como alguém separado do outro. Porque tem casos clínicos, e seja com criança, seja com adulto, que a gente não pode dizer que ele está lidando com um sujeito separado. Tem alguma coisa ali que está misturada, né? Então, a Melanie Klein, a teoria dela vai tratar também desses primórdios de separação entre eu e outro, de constituição do eu. É aí que ela vai estar atenta às relações primárias. Por isso que bom, tanto o analista quanto o analisado tem uma relação, quanto na teoria dela. Ela é considerada uma das mães, vamos dizer assim, né, da teoria da relação objetal. Ou seja, tem alguma coisa ali que diz respeito à relação. Ela vai fazer toda uma teoria sobre o que ela chama das posições, que não são fases do desenvolvimento, porque elas permanecem na vida. A gente não passa elas, não tem uma temporalidade cronológica e de ultrapassar. São posições, são formas de se colocar que permanecem ali, né? Então, ela vai falar, por exemplo, da primeira posição que ela fala, o Ogden vai falar que tem uma outra, mas a posição esquizoparanoide, em que a gente não consegue, a gente projeta tudo que é mal e bom para o outro, então como se a gente tivesse invadido pelos objetos maus e bons, enfim, eu não vou explicar na aula da pós, eu vou me deter, né, nesses conceitos, mas um conceito interessante da posição esquizoparanoide que a gente ainda não está formado em termos de nosso eu, o eu do outro, é a ideia de identificação projetiva, ou seja, ela vai dizer que quando a gente não está formado, a gente está misturado ainda um pouco com o outro, a gente se comunica com o outro jogando para fora parte da gente. Então, a gente está com medo, a gente provoca medo no outro. Vamos dar um exemplo. E isso, gente, é um conceito que foi um dos conceitos que foi tratado como um dos principais da psicanálise. Por quê? Que há modos de comunicação que passam por outra coisa que não seja pela palavra verbal, mas a gente pode sentir, às vezes, o que o outro está fazendo a gente sentir. Enfim, então, isso é super importante para a psicanálise contemporânea, seja pela ressonância que isso fez nos autores posteriores a Melanie Klein. Então, Lacan se dedica a Melanie Klein durante um tempo para poder dialogar, seja para poder discordar, seja para poder... outros autores, como, por exemplo, o André Green, o Winnicott, o Marcelo Balint, todos eles conhecem a Melanie Klein, o Fedidar, todos eles conhecem a Melanie Klein e estão dialogando, então a gente tem que conhecer também, né? Senão a gente vai... E, além disso, essas questões que ela coloca são questões
questões que são importantíssimas. Teriam várias outras que eu poderia dizer, a ideia de angústia, a ideia de fantasia, de pulsão de morte, mas que são questões importantíssimas para a clínica contemporânea. Em um aspecto específico que eu acho, principalmente porque cada vez mais a gente diz que na clínica contemporânea a gente lida menos com sujeitos que se enquadram no padrão da neurose da época de Freud, certinha. Assim, claro que a gente lida também com esse tipo de sujeito, isso não sumiu, não. Mas pensar uma autora que estava lidando com um paradigma diferente da neurose nos ajuda a poder criar subsídios, principalmente nessa questão do lugar do analista, a forma de comunicação possível, nos ajuda a poder pensar melhor a clínica. Eu acho que quanto mais autores a gente conhecer da psicanálise, melhor a gente vai pensar a clínica, porque a clínica é ter ferramentas para isso, não é ser eclético, né? Ser eclético pode ser, mas é poder saber caminhar dentro dos limites e potencialidades de cada teoria. Para finalizar, vou falar só uma frasezinha dela que eu gosto muito, que está num livro chamado Sentimento de Solidão, O Mundo Adulto e Outros Ensaios. Nosso Mundo Adulto e Outros Ensaios. A frase é assim: gostaria de reiterar minha hipótese de que, embora a solidão possa ser minorada ou aumentada por influências externas, nunca poderá ser completamente eliminada, porque a ânsia por integração, e sabemos que tal integração nunca será completa, assim como a dor vivenciada no processo de integração brota de fontes internas que permanecem poderosas ao longo de toda a vida. Bom, gente, acho que era isso para dar um panorama geral para vocês. Vamos gastar esses 20 minutinhos que a gente tem ainda aí para a gente poder trocar, conversar, poder falar um pouco das questões que ficaram para vocês. E foi uma apresentação geral, assim, para a gente poder instigar mais do que resolver. Sensacional, Thaís. Muito obrigado. Aqui no chat, por enquanto, apenas a Edicleia, que está pedindo depois a relação dos livros. Eu acho que você pode me passar por e-mail, que eu posto lá no YouTube, junto com a gravação desse nosso encontro, né? Você me passa a relação, aí na hora que eu postar o vídeo lá no YouTube, eu coloco a relação. Alguém tem pergunta? Posso passar assim. Inclusive, tem um livro que eu nem falei, que se chama Por que Melanie Klein, que eu roubei o nome. É uma coleção, porquês, né? Porque Freud, porque Winnicott, porque Lacan, porque Ferenczi, e tem um Por que Melanie Klein que ajuda também a... Eu vou passar todos esses livros que eu citei para o Jorge e a gente deixa lá de referências, tá bom? Ótimo. Eu tenho o Porquê Freud aqui, ó, todo marcado. Da mesma coleção. É uma coleção legal, né? Dá uma ajudada boa. É uma coleção. Zagodoni Editora, né? Com vários autores. Bom dia. Alô? Bom dia. Bom dia. Pode falar. Oi, Jorge. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Thaís. Prazer. Infelizmente, eu peguei aí no final, né? Estava com problema aqui no celular. Mas é justamente, eu estava querendo ouvir, né, essa inicial aí dessas lives de férias, que eu tenho até o interesse em fazer essa psicanálise contemporânea, né? E a minha questão, você até agora no final você colocou um pouco, por que não ser eclético, né? E qual o problema de ser tão eclético a ponto de você sair um pouco da prática mesmo, né? De você se perder ali na prática. Assim, se for possível, eu gostaria que você me esclarecesse um pouco mais da importância, né? Até você está colocando aí de conhecer esses autores, né? E as suas práticas. E qual o perigo, assim, de você também se adentrar tanto, né? De se perder aí? Olha, Sara, obrigada pela pergunta, é uma ótima pergunta, seja bem-vinda, espero que a gente possa se reencontrar aí nas aulas.
Então, eu vou contar uma história minha para vocês, né? Principalmente quando eu falo que eu sou psicanalista, as pessoas, principalmente mais leigas, que não me conhecem e tal, porque as pessoas que já me conhecem já entenderam, mais ou menos, as pessoas que não me conhecem falam assim, mas qual linha que você segue? Você é freudiana? E é a pergunta que me faz assim, ficar com a raiva, porque eu tenho que explicar tudo isso que eu vou explicar agora, né? Quais são as vantagens e perigos, né, dessa posição que a gente chama de pós-escola, né? Primeiro, eu acho que assim, para a gente assumir uma posição pós-escola, a gente tem que estudar muito. E eu acho que assim, ainda estou tentando aí, estou no caminho. Por quê? Porque não dá para saber de tudo um pouquinho, né? Aí fica meio feio também, né? A gente saber de tudo um pouquinho. Não é só porque fica feio, mas por quê? O que eu vou colocar para vocês? Qual é o perigo, então, né? Então, primeiro, a vantagem é essa, que a gente se localiza muito bem na história da psicanálise, os limites e os alcances de cada autor, e a gente ganha ferramentas clínicas, mas tem que estudar muito. E qual que eu acho, isso é minha percepção, tá? Eu acho que a gente pode dialogar sobre isso. Qual que eu acho que é o perigo, né? Primeiro, eu acho que assim, a psicanálise, nisso eu estou com o Lacan, de alguma forma. A psicanálise, ela não pode ser um saber que se pretende totalitário, né? Isso Freud fala. Freud tem um texto chamado Psicanálise não é uma visão de mundo, né? O Lacan, quando ele faz a discussão com o discurso da ciência, ele vai um pouco apontar para a ideia de que a psicanálise ela precisa se saber um saber limitado, né? Ou seja, a gente não vai dar conta, a gente não vai... Isso quando eu brinco com os meus alunos em sala de aula, eu falo, vocês estão angustiados? Porque se eles não tiverem, não vai ser legal, porque a psicanálise nunca vai ser um saber que vai ser transmitido, ou pensado, ou colocado como alguma coisa que eu posso escrever no quadro, assim, e falar, olha, gente, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque isso é a psicanálise. A psicanálise tem um limite em termos do não saber, daquilo que vai aparecer, né, ali do sujeito, que vai aparecer de inesperado, que vai aparecer de inexplicável, né? Eu costumo brincar quando eu dou supervisão, eu pergunto, posso fazer isso? Eu falo, acho que você pode fazer tudo, desde que a gente consiga articular isso ao caso, desde que isso faça sentido ali, porque é isso, é alguma coisa que tem um limite. Então, quando a gente, às vezes, assume essa posição eclética, o perigo que eu acho que pode acontecer é a gente usar uma teoria para tapar um buraco da outra. E isso não dá, porque vai ter que ter buraco. E eu acho que é isso. Eu defendo essa posição na medida em que a gente sabe que toda teoria tem suas potencialidades e tem seus limites. Por exemplo, qual que eu acho que é o limite da Melanie Klein? Melanie Klein, ela tem uma limitação um pouco datada da época dela em trazer a psicanálise infantil muito calcada ainda na psicanálise, a psicanálise com crianças muito calcada ainda na psicanálise do adulto. Então, ela transpõe conteúdos, ela transpõe aquilo que estava do Édipo, ela faz uma espécie de Édipo precoce. A clínica dela, às vezes, também é muito calcada nessa questão de colocar palavras, de dar sentido, e às vezes o fora do sentido, fora da fantasia, fica um pouco de lado. Sei lá, tem seus limites, né? Por exemplo, o Lacan, por exemplo, me ajuda tanto a pensar casos limites que não se enquadram nem na neurose, nem na psicose, mas um não vai tapar o outro, o buraco do outro. Isso vai ser alguma coisa que a gente tem que saber que eles têm potências e limites, como qualquer teoria, na verdade. Senão a gente faz uma transferência com as teorias psicanalíticas que são anticlínicas, de alguma forma, né? Que são um movimento contrário da clínica. Não sei, essa é a minha percepção. Não sei se eu te respondi, se fez algum sentido. Não, obrigada, Thaís. Acho que esclareceu bem. Já dá para dar um pontapé aqui na direção dos meus estudos aí, tá? Com outros autores. Muito legal, tá? Obrigada. Legal, Obrigado, boa sorte. A Ana Paula Santos está colocando aqui. Olá, bom dia. Melanie Klein é conhecida pela teoria do luto e melancolia. Quais os fatos da vida que determinam isso? É somente na morte propriamente dita? E a Adriana, que eu acho que já pode complementar essa questão, ela faz, né? Thaís, como a Melanie Klein se fez respeitar em uma época tão difícil para a mulher? Já merece toda a atenção às contribuições. Uma sobre Pois luto,
Vou responder as duas, então. O luto e melancolia, a Melanie Klein tem uma discussão sobre o luto, que é super interessante, que é quando ela vai falar justamente sobre a posição depressiva. E aí, justamente para responder essa pergunta, ela traz uma questão que o próprio Freud trazia e que é uma questão que ela traz para vamos dizer assim, como que a gente se diferencia entre eu e o outro, como a gente começa a ver o objeto como um objeto externo. O Freud, no texto de 1917, Luto e Melancolia, ele vai justamente versar sobre o luto, não como alguma coisa que diz respeito necessariamente à morte, propriamente dita, né? Mas é qualquer perda, qualquer forma qualquer maneira que o objeto não está mais lá, né? Que a gente tem que desinvestir de um objeto. E isso pode ser, o objeto pode ser até nosso próprio corpo, ou seja, sei lá, a gente está mudando o corpo, pode ser nós mesmos, né? Um ideal, alguma coisa. Sobretudo, o luto, ele é um trabalho psíquico de desinvestir de um objeto e desinvestir todas as ligações com esse objeto para depois reinvestir. É um processo, é um trabalho psíquico. A melancolia, por sua vez, é um trabalho que não pode ser feito, né? Ou seja, então a gente se identifica com esse objeto de uma maneira muito forte e é como se esse objeto ficasse parte da gente e a gente sentisse que perdeu uma parte de si e não conseguisse reinvestir em outra coisa, grosso modo, né? A Melanie Klein ela vai trazer essa problemática do luto para a problemática da constituição psíquica, porque para a gente poder se separar entre eu e o outro, a gente tem que fazer um trabalho de luto, né? Para a gente separar o objeto não vai ser mais parte da gente. E ela vai dialogar justamente, não numa perspectiva necessariamente da morte, mas que, claro, isso faz a gente poder discutir a questão da morte, principalmente nos dias de hoje, né? Acho que é um tema até no começo da pandemia, eu e o Jorge, a gente fez, junto com os outros professores lá da Unisul, uma live sobre a questão do luto, né? Tá lá acho que está no YouTube, né? Vários professores falaram sobre a questão do luto. Então, é um tema super interessante, mas que tanto o Freud quanto a Melanie Klein abrem aí caminhos que outros autores foram levando mais à frente. E quanto ao comentário sobre a Melanie Klein, pois ser mulher, isso é uma coisa que chama muito a atenção, né? Na medida em que, de fato, ela pôde ficar para a história, e várias outras psicanalistas também muito competentes e não ficaram para a história, porque, bom, primeiro o Freud ele era um pouquinho tirânico, né? Só um pouquinho assim. Quando alguma coisa saía um pouco do eixo, ele meio que... Não, peraí, eu que comando a nave aqui, né? Eu que... então, a história da psicanálise enquanto ele está vivo é muito marcada pelas pessoas que estavam articuladas a ele, né? Que estavam ali no grupo de quarta-feira, que elas se reuniam às quartas-feiras. Mas, a Melanie Klein, talvez enfim, claro, por ser muito competente, etc., mas também por, evidentemente, ter aberto esse caminho aí da psicanálise com crianças e com crianças... não neuróticas, né? Isso realmente para a época era algo inovador, né? Não havia outras pessoas que estavam fazendo clínica e teoria a partir dessa perspectiva. Bom, a gente tem 5 minutinhos aí, né? Dá para falar mais um pouquinho, alguma pergunta? Alguém quiser fazer algum comentário? O Sebastião está colocando aqui, bom dia, Thaís. Bom dia, Thaís. Está corretíssima ao afirmar que se torna a religião a ser único um teórico. A Luísa Mendes nos fez ver a importância de nos abrirmos a outras abordagens para isso no nosso aprendizado. Okay. Legal. Tudo bom, Sebastião? Que bom te ver. Aluno lá da graduação, super assíduo, super querendo estudar psicanálise. Vamos esperando você na pós. Muito desejo, né? Vou Isso aí. aí. Eu achei muito interessante essa contribuição da Melanie Klein, que você falou também, colocou assim de forma muito bem pontuada, essa questão de que ela traz
do conceito de posição, né? Quebrando com essa ideia muito cartesiana da época de que não se trata de algo que você migra, né, de uma fase, como a gente estuda em alguns teóricos, ou como fala o Piaget, estágios, né? Quando ela fala de posição, ela não está falando necessariamente de um processo que, quando um se encerra, tem início o outro, mas essa posição ela está sempre em elaboração, né? Está sempre nesse processo aí de... Eu acho que isso realmente foi muito inovador, né? Na época que ela trouxe isso aí. Tanto né, Jorge, que alguns teóricos e alguns autores ainda leem a Melanie Klein de uma perspectiva desenvolvimentista, né? Só para localizar o pessoal, assim, eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, e a Melanie Klein, ela permanece nessa temporalidade, que a temporalidade, apesar das vezes a gente aprender e entender mais facilmente, né, a sexualidade infantil, a fase anal, fase oral, como fase oral primeiro, né, depois fase anal, depois fase fálica, depois fase genital, a gente, apesar de aprender um pouco, porque é mais fácil para a gente pensar, né, de maneira desenvolvimentista, da mesma forma que a temporalidade da sexualidade infantil por Freud não é uma temporalidade cronológica, por quê? Porque o infantil permanece, né? Então, por exemplo, uma coisa que os alunos ficam sempre assim, por exemplo, a dinâmica de dinheiro, muitas vezes, dar, receber, é uma dinâmica que às vezes está ligada com a analidade muito fortemente, né? Ou seja, com segurar, com soltar, com prazer de segurar, com prazer de reter, com prazer de dar, com prazer de soltar tudo. Então, da mesma forma, a Melanie Klein está articulada à sexualidade infantil, mas ela não está falando necessariamente da sexualidade em termos de prazer, mas ela está falando da sexualidade em termos de relação, e a temporalidade permanece a mesma. Então, a posição esquizoparanoide é uma posição em que a gente está mais desintegrado, vamos dizer assim, não tem uma separação entre eu e o outro muito clara, e a nossa comunicação não é verbal. Então, a gente se comunica, sobretudo, a partir do mecanismo de identificação projetiva. Quantas vezes, eu não sei vocês, mas, bom, claro, alguns de vocês devem estar fazendo estágio, outros já devem atender, mas isso, pacientes mais regredidos, chama, ou seja, pessoas que estão ali, não estão inteiras, enquanto pessoas estão meio desmembradas, estão meio sem conseguir colocar uma ordem, um discurso mais claro. Quantas vezes aquilo que a gente seguia é por alguma coisa ali que a gente percebe de outra forma, que não seja apenas o discurso manifesto, né? A Melanie Klein está chamando atenção para isso. De saída, né? A ideia de identificação projetiva. E isso, bom, não é só a criança que passou, né? Isso aparece na clínica, de alguma forma. E, bom, outros autores já vieram desenvolvendo isso mais. Um autor, só um parênteses, Jorge, um autor que eu esqueci de falar, mas que é um autor que é super importante nessa linhagem kleiniana, é o Bion, que é um psicanalista indiano, que é super interessante, viu, Fred Bion? Depois ele foi para a Inglaterra também. Enfim. Você só está se comprometendo em fazer uma lista aí de livros, hein, para me passar depois, para eu publicar. Porque fica todo mundo curioso. A Edicléia está dizendo aqui que quer ler os livros, né? O livro sobre Melanie Klein, mas não conseguiu anotar. Não, a gente vai publicar lá no YouTube. A Lanai Cardoso está colocando, na pós são abordadas de maneira mais detalhada a questão de gênero e a questão da infância, são dois pontos que me interessam muito. Sim, não só na disciplina de Melanie Klein, mas em outras disciplinas também essa questão ela é abordada, Lanai. Não sei se é assim que se fala o seu nome, né? Sim, são abordadas, sim. A gente aprofunda mais. E a Edicléia está colocando bom dia, completa muito o meu trabalho com crianças. Ok. Muito bom. A gente tem um minutinho aí, deixo para a Thaís fazer aí as considerações finais, agradecer a participação de todos. O link da chamada está aí no chat, que é importante que vocês preencham, né? Vocês precisam participar de pelo menos 75%, né, de todas as lives para receber o certificado de participação. À tarde, a gente tem a live com o Sérgio Gomes, que vai falar sobre nem incesto, nem parricídio, proposições para uma psicanálise não edipiana. O Sérgio é psicanalista, tem pós-doutorado em psicologia pela USP, pelo IPUSP, que é do Instituto de Psicologia da USP, é doutor e psicólogo
é doutor em Psicologia Clínica pela PUC-Rio, membro do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro e membro fundador e diretor do Instituto Nebulosa Marginal. É autor do livro A Gramática do Silêncio em Winnicott. Então, 4 horas da tarde, eu espero vocês e aqueles que não puderam participar de manhã, a gente vai convidar também para assistir aí a conferência do Sérgio. Thaís, é com você. Mais uma vez, muito obrigado aí pela parceria, pela participação, está sempre junto aqui com a gente na nossa pós-graduação. Eu deixo aí esses últimos minutinhos para você fazer suas considerações, indicar mais um livro. Fica à vontade. Não tá bom de livro, não, gente. Vocês vão dar tempo para vocês lerem tudo isso. Bom, não sei, eu tenho só a agradecer também pela presença, pela parceria, pela presença de todo mundo nesse sábado de manhã. Acho que eu já indiquei bastante livros, né? Então, mas qualquer coisa, se vocês quiserem, enfim, tem sempre referências importantes, autores importantes, pensando tanto a Melanie Klein quanto as contribuições que ela... Tem um que eu queria indicar, então, antes. Tem um livro do Nelson Coelho e do Luiz Cláudio Figueiredo, chamado As Matrizes do Pensamento Analítico, alguma coisa assim, as matrizes de sofrimento. Depois eu passo para o Jorge. Mas que ajuda a gente a entender a história da psicanálise também, assim como o tronco e os ramos do Renato Mezan. Eu acho que para quem começa a estudar psicanálise também é super importante tentar se localizar aí. Mas, enfim, eu queria agradecer a todo mundo e espero revê-los em breve, tá bom? Um abraço. Abraço, Thaís, obrigado, bom dia a todos. 4 horas a gente se encontra novamente para a nossa segunda live do dia. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado, Thaís.